Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre os 7 toques de Jesus no Evangelho de Marcos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está pronto para ajudar todos aqueles que vêm a Ele, aqueles que Jesus toca, ou aquele que toca nele, experimenta de seu poder e é ajudado por ele, porque está na presença dele e sentiu o toque de Jesus. Aleluia! No dia de Pentecostes, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos, capítulo 2, versículos 22 a 24. Aleluia, glória a Deus. O primeiro toque de Jesus no Evangelho de Marcos foi quando Jesus toca na sogra de Pedro e ela ficou curada, conforme está escrito na palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31. Aleluia! Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Pedro estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou e a febre a deixou, e ela os servia. A sogra de Pedro estava deitada, pois aquela febre era alta, mas quando Jesus tocou na sogra de Pedro, imediatamente a febre deixou, porque em quem Jesus toca, algo sobrenatural acontece. Ao ser tocado, é curado. Se está deitado, se levanta. Se está doente, fica são. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus tocou, ela ficou curada e já passou a servir, porque aquela cura não só foi da enfermidade, mas foi uma cura completa, cura também da alma e do espírito, o qual Jesus oferece a todos na face da terra. O dia é hoje, a hora é agora de você receber o toque de Jesus. Deixa Jesus tocar em você agora e seja curado. Receba o toque de Jesus e saia desse deserto, dessa situação que você está passando. Aleluia, glória a Deus. O segundo toque de Jesus no Evangelho de Marcos foi quando Jesus toca num leproso e ele fica limpo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. Aleluia, glória a Deus. Veio a Jesus um leproso
que de joelhos lhe rogava, dizendo: se queres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Aleluia! O leproso se ajoelha, mostrando a intensidade de sua busca. Com toda humildade veio a Jesus Cristo, demonstrando a sua fé. De joelhos e em nome de Jesus, apresente a sua causa ao Deus vivo e sinta o toque de Jesus. Levante cantando o hino da vitória, louvando e glorificando ao Deus vivo, porque Ele vive e reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. O terceiro toque de Jesus no Evangelho de Marcos foi quando Jesus toca na filha de Jairo e ela ressuscita, recebendo uma nova vida, conforme está escrito na palavra de Deus, em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Aleluia, glória a Deus. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-lhe aos seus pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhes as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Aleluia. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando, disse-lhes:
por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Aleluia, glória a Deus. O quarto toque de Jesus no Evangelho de Marcos foi quando Jesus toca no surdo e gago de Decápolis, e ele passa a ouvir e falar conforme está escrito na palavra de Deus em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E abriu-lhe-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam, e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falarem. Aleluia, glória a Deus. O quinto toque de Jesus no Evangelho de Marcos foi quando Jesus toca no cego de Betsaida e ele passa a enxergar, conforme está escrito na palavra de Deus, em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Aquele cego já tinha enxergado algum dia. Ele não era um cego de nascença, porque o mesmo reconheceu homens como árvores andando, ou seja, ele já sabia como era a imagem do homem e de árvore, porque o mesmo reconheceu o que estava vendo. Ele estava prestes a enxergar o reino de Deus e o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas.
Depois o mandou para casa dizendo: mas não entres na aldeia, aleluia, glória a Deus. Aquilo que você não está enxergando direito, não está entendendo no momento que está passando contigo, Jesus toca em você agora para você passar a ver nitidamente todas as coisas, entendeu por que aconteceu isto contigo e seus familiares. Receba o toque de Jesus agora e passe a enxergar com os olhos espirituais as realidades das coisas do que estão acontecendo em sua vida. Aleluia, glória a Deus. O sexto toque de Jesus no Evangelho de Marcos foi quando Jesus toca no jovem lunático e ele ficou liberto. Aleluia, glória a Deus. Conforme está escrito na palavra de Deus em Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, vieram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas os discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou-lhe ele aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhes um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi a teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou-lhe Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. Aleluia! E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Aleluia! Glória a Deus! O sétimo toque de Jesus no Evangelho de Marcos foi quando Jesus toca nas crianças e elas são abençoadas, conforme está escrito na palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Aleluia, glória a Deus. Então lhes trazia algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus.
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Aleluia! Todos têm o direito de ser abençoados por Deus, por menor que seja no reino de Deus. Nada pode impedir de ser abençoado aquele que está vivificado em Cristo Jesus. Jesus está presente, algo sobrenatural acontece, aleluia, glória a Deus. O toque de Jesus significa cura, purificação, ressurreição, nova vida, restauração, liberdade e bênçãos para aquela pessoa que quer ser tocada por Ele. Você quer ser tocado por Jesus? Receba o toque de Jesus agora, receba a cura, receba a mudança de vida para melhor, em nome de Jesus. Que o Deus vivo abençoe a todos, aleluia, glória a Deus.